Então, meu nome é Ruth Espínola de Mello, eu sou uma das coordenadoras desse curso, né, que existe desde 2019. Antes do Covid, a gente já fazia esse curso aqui mediado por tecnologia. Essa é a sexta turma, sempre tem algumas aulas abertas, né, Thalita? A Thalita está aqui há muito tempo, é nossa professora também, é uma das seis, somos seis professores tutores, além de vários conteudistas, né? Então, a gente tem, com certeza, sempre faz essa aula aberta, que é o caso, né? O caso de boas histórias para contar, porque a gente está precisando de boas histórias, né? Muito bacana ver as carinhas aqui dos nossos queridos ex-alunos e alunos atuais, assim como a gente fez uma chamada aberta, né? Mais gente aí quer conhecer hoje o Rodrigo Farina e a super empresa Brota. Agradeço aqui em público pela Érica Lausen, né? Ela está de licença esse semestre do curso, né? Mas ela foi quem fez esse contato e ela é hortelã, né? Assim que fala, ela que me ensinou. Quer dizer que ela cuida de hortas, né? E ela também é de hortas urbanas, então ela já estava de olho há tempos na Brota, assim como a gente. Ela caçou ele, vem falar com a gente. Vamos compartilhar esse conhecimento. Como o Rodrigo já sabe, eu vou chamar o Henrique Drummond, porque os alunos que são desse curso já sabem, né? O Rodrigo Drummond, nosso professor, é professor empreendedor. A gente tem alguns tipos de professores nesse curso. Ele fica... a Insolar, que é o negócio social que ele empreende há muito tempo, aí, com boas histórias para contar, é um dos cases que a gente estuda, assim como o ciclo orgânico, aí que são muito próximos a esse movimento, essa motivação aí da galera do Rodrigo Farina, do Brota também, são pessoas ambientalistas aí pensando com essa pauta, mas o ciclo orgânico também é um dos cases que a gente estuda profundamente, o Insolar também, e além disso, o Henrique Drummond ainda fica 3 dias no WhatsApp, batendo papo, esclarecendo, aprofundando conteúdos lá. E quem faz o resumo do bate-papo lá é a Thalita Clerc, nossa tutora aqui, e ela também vai fazer um resumo depois, textual, desse nosso bate-papo hoje aqui com o caso Brota, tá? Então, o Henrique já se preparou, ele sabe que hoje, assim, é para o pessoal ver a carinha dele, por enquanto só em texto, só em vídeo, né? Mas aqui uma carinha real, ao vivo, nesse calor do momento. E o Henrique sabe que são 3 minutos de pitch, que a gente depois passa a palavra para o Rodrigo Brota. Muito obrigada, Henrique, por essa parceria longeva e por acompanhar aqui em Solar crescendo e maturando tempo em tempo. Pode falar, querida. Obrigado, Ruth, pelo convite mais uma vez. Como você bem disse aí, são parcerias que são em várias frentes, né, nossa parceria. Parcerias aniversariantes aí, obrigado pelo convite. Sempre bom estar acompanhando aí as turmas, né, do NIS. O curso cada vez mais tecnológico, mais inclusivo, uma turma cada vez mais motivada, né? E vamos lá, para aproveitar os meus 3 minutinhos aí. Não estou cronometrando, quem puder fazer o sinal de gongo aí, eu paro. Eu me chamo Henrique, sou da Insolar, né? Insolar é um negócio social, né? Negócio social, negócio de impacto social. A gente está nesse limbo aí, no bom sentido. A gente surgiu com essa missão de levar a tecnologia solar para as comunidades urbanas, para as favelas aqui do Rio. A gente teve, acho que, como é que se diz, os louros e os não louros, né? A gente pegou os prós e contras aí de começar algo novo, né? Acho que por começar muito cedo nessa questão de negócio social, energia solar em comunidade, quando a gente falava de democratização, a energia solar não tinha chegado nem em outros bairros da cidade, né? Então a gente começou num momento assim bem desafiador, mas a gente conseguiu avançar um pouquinho, menos do que a gente ambiciona. Existe essa palavra? Acho que sim. Agora já era, tá gravado. Menos do que a gente ambicionou, mas conseguiu ter algumas realizações interessantes. A gente começou aqui pelo Rio, né, no Santa Marta, comunidade querida aí, muito bem representada aqui no dia de hoje. E em São Paulo a gente avançou pela Insolar Cidades, que é o nome que a gente deu, que é mais bem parecido com a Insolar Comunidades, mas tem uma pegada mais forte de interlocução com o setor público. E é isso, a gente teve algumas outras frentes de trabalho, não vou derivar muito, mas em resumo é isso, levar a energia solar para as favelas, gerando impacto social, trazendo capacitação, protagonismo comunitário, geração de renda, geração de negócios, etc. Mas temos muito caminho pela frente ainda. Fico feliz de saber que tem cada vez mais líderes aí como vocês aí, com essa ambição também de promover outros negócios, porque esse setor de negócios de impacto, negócios sociais, ele trabalha muito em rede, né, Ruth?
Então, quanto mais organizações atuando nesse setor, mais cada organização individualmente avança. Então, só queria encerrar meus 3 minutos, 4 ou 5, não contei, agradecendo novamente ao convite e desejando muito sucesso aí para todos vocês e para a organização. É Brotas, né, hoje? Brotas, isso. E Brota. parabéns aí para o time. Brota. É porque já Henrique, está se multiplicando, né? Botei um S no final. mas o pessoal, a gente começou a trabalhar essa coisa do conceito, acho que é interessante para todo mundo, porque vocês são um modelo Yunus, né? Diferente da maioria, eu acho que a maioria, que se posiciona com um modelo mais tradicional de negócio de impacto. Então, também no negócio de impacto tem divisores de água, né? Vocês, a Insolar se posiciona desde sempre como Yunus. Qual é a diferença, Henrique? E aí a gente encerra. Obrigada. Legal, Ruth. Interessante você me perguntar isso, né? Você é especialista, pedindo aqui para um amador definir, mas vamos lá. O negócio social, quando a gente fundou a Insolar, né? Eu, na época, o Michel, meu sócio, a gente não sabia nem o que era. Então, a gente fundou sem saber o que era. Por sorte, a gente estava na maratona do Sebrae, não sei se a Carla do Sebrae está aí hoje, e na maratona do Sebrae, o prêmio da maratona era o livro do Yunus. Eu falei, Michel, agora a gente tem que ler isso urgente, porque a gente lançou um negócio sem saber o que é. Aí pegamos o livro, lemos, né, e descobrimos lá que tem, acho que uns 6 ou 7 itens, né, que se você checar lá os 7 itens, você se enquadra, né, e acho que o principal elemento, né, comparando com esse amplo espectro aí de possibilidade de negócio de impacto, é o fato de você não ter distribuição de dividendos. Então, por mais que você gere lucro, quando você gera, né, você não tem distribuição de dividendos. E como isso não é possível no Brasil, né, no Brasil é ilegal você criar uma empresa e colocar lá uma cláusula dizendo que você não vai distribuir lucro, não existe essa possibilidade. A gente criou 2 instituições. Eu posso falar, Ruth, ou vai ter aquele caso, tá? A Ruth fala um pouquinho sobre essa situação. Então, a gente criou 2 organizações, né? Uma a Insolar Limitada e o Instituto Insolar. Aí, o Instituto Insolar é dono da empresa, né? É dono da Limitada, com 95% de participação. Então, a Insolar Limitada pode ter lucro à vontade, né? Quando é um doce problema, né? Como se diz. E, havendo distribuição de dividendos, vai para a ONG, né? No caso, o Instituto Insolar. Mas é isso, acho que por enquanto até hoje a gente investiu muito, né, em diversas ideias, diversos projetos piloto, frentes de negócio, então a gente não teve essa questão de distribuição de dividendos, não chegou a ser um tema muito latente assim para a gente. Obrigada, Henrique. Você viu, né? A Sheila Souza, super liderança do Santa Marta, ela é aluna nossa aqui, além de ser empreendedora do Brasilidade, ela é aluna e acompanha aí a vida do Insolar dentro da comunidade dela, e sempre com esse movimento de questionar e de responder, e de ser um processo horizontal, né, de diálogo. Afinal, quando algum empreendedor que não é da comunidade, né, da favela, da periferia, entra para prover alguma coisa, a gente sabe que é normal que o morador, e tem que ter mesmo, tem desconfiança, né? Tem que desconfiar, porque a gente sabe que tem um monte de ONGs, né, que não são ONGs, de políticos que não são políticos, né, não como deveria ser, e tem que desconfiar porque a gente sabe que é um território que chama muita atenção, especialmente em época de eleição, né? Mas vocês estão lá há muito tempo e botando a economia no bolso do morador, das organizações lá da comunidade e fazendo um processo todo de desenvolvimento local, dialógico e de empoderamento das lideranças, né? Esse é o objetivo, né? Não sei se não sei se a gente chegou lá, a Sheila está aí para falar melhor do que eu, mas ela não só acompanhou, como participou, né? Ela foi super ativa em vários momentos aí da Insolar. A gente deu uma parada boa aí na pandemia, né? E, na parte do solar, mas sempre que a gente esteve lá, ela está sempre muito presente, muito atuante, trazendo, representando muito bem a energia solar e o Santa Marta, né? Como grande embaixadora aí Bom, de ambos. Henrique, rapidinho, é só uma coisa que é importante, né? Porque muita gente não tem grana para bancar a coisa da energia solar, né? Mas eu acho que uma coisa que foi o diferencial do Henrique, ele envolveu a comunidade mesmo. Ele chamou a galera do Santa Marta para trabalhar com ele, a galera que instala o painel são as pessoas que a gente vê aqui no dia a dia, e essas pessoas mudaram a vida delas. Então, Henrique, eu sempre falo isso para as pessoas. Isso, às vezes você não chega no fim de que todo mundo conseguiu instalar o painel solar na favela, mas o processo todo do Henrique, ele foi muito respeitoso. Eu tenho muito respeito por você, Henrique, por esse respeito que você teve em ter essa sensibilidade de estar envolvendo a galera do Santa Marta nesse processo de estar aprendendo sobre a energia solar, de como instalar o painel e tudo mais. E tipo assim, vou dizer para você, você realmente salvou muito
muita gente que trabalhou para você era um pessoal que já estava meio num outro caminho. Então, isso é muito legal. Olha, que bacana esse depoimento, viu, Henrique Drummond? Parabéns. Ele é um Estava querido. procurando o coraçãozinho laranja aqui dos emoticons, mas não achei. Eu vou ter que improvisar aqui, Sheila. No ano Obrigado, passado, a gente. gente lançou esse livro aqui com a Zeppelin University, né, todo em inglês. Ai, meu Deus. Infelizmente em inglês, mas a gente fez justamente vários artigos sobre o caso Insolar. Não só autores brasileiros e moradores da comunidade também escreveram junto com a gente, jovens moradores da comunidade. Acho que a Sheila conhece, o Caio e a Isabela, namoraram, não sei se estão namorando de novo, mas eles escreveram junto comigo e a gente escreveu vários. E os alemães estão de olho aí nesse case, que realmente é muito relevante. Obrigada, Sheila. Obrigada, Henrique Drummond. Prazer. E a gente agora, sim, peraí, deixa eu melhorar aqui minha visualização, vai chamar o Rodrigo Farina. As meninas podem, por favor, colocar o currículo dele aí também, mas eu tenho minha colinha, né, Rodrigo? Vou te apresentar. E, Henrique, se você puder ouvir aí, eu acho que a gente vai aprender bastante com o Rodrigo Farina, que é engenheiro civil, formado pela UFRJ, foi diretor da empresa júnior da UFRJ, que é super famosa também, que se chama Fluxo. Ele começou a empreender com 22 anos, junto com os amigos da faculdade. Ele é apaixonado por empreender as mudanças que o mundo precisa para hoje, né? Para ontem, na verdade. O Farina acredita que o mundo que nos relacionamos com o plantio, né? O modo com que a gente se relaciona com o plantio e o consumo dos nossos alimentos vai mudar radicalmente nos próximos anos. É preciso alimentar o mundo sem destruir o planeta. Justamente por isso, o Farina e os seus sócios fundaram a Brota Company, que ele vai contar aqui para a gente os bastidores e os desafios, né, Rodrigo? Por favor, o palco e essa turma linda é sua. Vamos bater um papo. Obrigada. Muito obrigado, Ruth, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. Parece que eu sou super importante depois dessas palavras que ela falou aí. Eu não sou nada disso aí. Mas fico muito feliz com a introdução e feliz com a presença que vocês podem me dar aqui também. Estou muito empolgado, inclusive parabéns, Henrique. Eu já tinha ouvido falar do seu projeto, muito interessante. E fico feliz de estar com todos vocês aqui. Eu trouxe aqui um pouco da apresentação da Brota, de como ela foi criada, de onde ela veio, e para onde a gente está indo. E imagino que no final a gente vai poder bater um papo um pouco mais profundo sobre alguns desses pontos. Eu vou começar a compartilhar minha tela e aí vocês me avisam quando vocês estiverem vendo, por favor. Estamos vendo, Rodrigo. Obrigada. Que bom. Como vocês podem ver, a minha introdução sobre mim mesmo é muito mais simples do que a Ruth fez. Só estou dizendo que eu sou esse cara aí que está na foto, mas vocês estão me vendo aqui, então não preciso muito me estender aqui. E a ideia é a gente falar sobre negócios de impacto socioambiental. E aí, justamente por isso, eu tentei separar de um jeito bem clichê a apresentação inteira em 3 temas. Primeiro, o que significa para mim negócio, o que significa para mim impacto e o que significa para mim ser um impacto socioambiental. E a gente começa falando pela última parte. E eu vou trazer da onde a Brota foi criada, da onde ela veio e para onde ela está indo. A gente começou a conversa sobre empreender, como a Ruth falou, na faculdade. E imagino que todos vocês tenham passado por esse momento de que quando você é muito novo, que é o meu caso, você só está pensando em fazer um negócio muito grande que quer impactar as pessoas, quer mudar um pedacinho do planeta, quer deixar a sua marca e uma marca boa para a sociedade do futuro. E a gente vê vários momentos do empreendedorismo que mudaram o jeito que a gente se relacionava com a sociedade de forma geral. Então, por exemplo, o lançamento do iPhone, o lançamento do smartphone no geral, né, feito lá atrás pela Apple, mudou de uma forma desproporcional o jeito que a gente se relaciona. Então, se você olhar as fotos da sociedade de 2002 para hoje, você vê que são coisas completamente diferentes, os hábitos são completamente diferentes, o tempo que a gente aloca no dia a dia é completamente diferente. E eu tive um primeiro contato com o que se dá para fazer com pouquíssima idade num evento do Vale do Silício em 2019. E aí, o que eu estava fazendo lá, né, para começo de conversa? A empresa que eu trabalhava na época, que era a própria Fluxo Consultoria, a empresa júnior da faculdade, me pagou essa viagem para poder ir para lá aprender um pouco sobre startups. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava super empolgado com o evento, querendo conhecer um pouco do que estava acontecendo fora do Brasil. E a primeira pessoa que eu conheci na fila, esperando para poder entrar, ela foi a primeira apresentadora do evento também. O nome dele era Matthew. E esse cara, ele era a 4ª entidade do mundo que mais tinha lançado satélites no espaço. Só que eu não sabia disso quando eu conheci ele. Era uma pessoa comum que estava ali na fila esperando para poder entrar junto comigo. E depois eu fui conversar com ele sobre esse assunto e era literalmente isso. Era NASA
agência espacial chinesa, agência espacial russa e o Matthew, era a quarta pessoa, que mais tinha lançado satélites no espaço. E eu fiquei muito surpreso com isso. A empresa dele, que ele tinha criado, era muito bizarra e ele tinha 25 anos. E naquele momento me deu esse estalo. Cara, o que mais me separa do que eu quero criar, que é uma empresa que gera impacto na sociedade e que faz diferença, é o ímpeto de começar. Então, se eu não comecei até agora, eu vou continuar sempre igualmente longe de onde eu quero chegar. E a primeira coisa que eu fui olhar foi, cara, então se eu quero criar uma coisa que gera bastante impacto mesmo na sociedade, a gente precisa olhar para as coisas que a própria sociedade já está pensando. E já existe isso, a gente não tem que inventar isso de novo, e uma das formas de manifestação disso é a Agenda 2030 da ONU. E dentro dessa Agenda 2030, a gente tem 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são diretamente ligados com alimentação e com produção alimentícia. E até então não tinha a menor ideia disso. E quando eu olhava para dentro da própria feira de startups que eu estava, que o nome era TechCrunch, quase metade das empresas que lá estavam eram empresas de alimentos ou de produção alimentícia, de agricultura. E eu não estava preparado para isso. Quando eu olhei para aquela sociedade, que ali era um recorte de uma sociedade daqui a alguns anos, e comparei com o que eu via no Brasil, eu vi, cara, não tem nada a ver. A gente está muito, muito distante disso, a gente precisa mudar muita coisa, trazer tecnologia para cá e melhorar o processo que a gente está tendo. Só que, ainda dentro de impacto social, eu não tinha a menor ideia do qual era a mudança que ia acontecer e muito menos qual era a mudança que ia acontecer no Brasil e como ela ia se dar. E a verdade é que o mercado de produção de alimentos ele vai mudar como todos os mercados mudaram. Então, se você olhar, por exemplo, para o que o Nubank fez, o Nubank não fez nada além de colocar tecnologia no processo bancário. Eu só trouxe startups que são brasileiras aqui. A 99 Táxi ela não fez nada além de colocar tecnologia no processo de transporte. Então, a gente já tinha táxi, a 99 táxis não eram táxis. Eles não tinham nenhum carro no nome deles, eles eram a maior frota de carros do Brasil. A Quinto Andar é a maior agência de aluguel de apartamentos e não tem nenhum apartamento do seu próprio nome. Nem o deles mesmo, eles alugam. Fazem questão de alugar, inclusive. E isso é muito incrível. E quando você olha para o mercado, para o que a produção de alimentos faz, você vê uma imagem mais ou menos como essa. Isso aqui é a pessoa que planta o alimento que a gente come. E essa é uma imagem de 2021, e não choca ninguém. É uma coisa muito que a gente já viu acontecer, que a gente já viu em filme, quem nunca viu pessoalmente. Só que quando a gente volta para cá, e aí eu desafio aqui vocês a acertarem de quando é essa pintura, que é de uma época que não tinha nem foto, a gente está falando de uma cena de 1725 no Brasil. E ela é muito parecida com 2021. E a gente não precisa fazer muito milagre para poder perceber que uns 2000 anos antes de Cristo, a gente está falando de um modelo de agricultura que continua sendo muito parecido. E aí eu imagino que a primeira coisa que vem na cabeça é a gente parando para pensar, cara, na verdade não, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Tem muita tecnologia embarcada, o Brasil é uma excelente referência no agro, talvez a maior referência no agro do mundo, e é verdade, ele só não é referência no agro para a produção de alimentos. Isso aqui que a gente está vendo é uma plantação de soja, e tem um maquinário que custa mais dinheiro do que a gente provavelmente vai ver a vida inteira. Isso aqui é uma produção de milho e tem outro maquinário gigantesco e foco em produtividade. Isso aqui é uma produção de algodão. A gente nunca vai ver isso aqui acontecendo porque não faz sentido econômico para quem está produzindo. Esse tipo de investimento voltado para alface, voltado para tomate, voltado para coisas que a gente de fato come. O Brasil é referência no agro, sim, no agro de exportação. E por mais que a gente coma soja, milho, etc., aí pegando um exemplo da soja, 72% da soja brasileira é destinada para a China para virar ração de porco. Não é para a gente comer. E tudo bem, não é uma crítica à exportação de soja. É só uma constatação de que a gente não come o que está sendo produzido nesse processo daqui. Mas vamos lá. Quando eu falo que o mercado de produção de alimentos vai mudar, eu tive que mergulhar um pouco mais profundamente nisso e conhecer pessoas que entendessem muito daquele processo. E o primeiro motivo de por que vai mudar é o motivo de produtividade. A gente tem hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo até 2030, e a gente não tem mais muita terra para poder arar. A gente já tem um descompasso de 60% entre oferta e demanda de alimentos, e a gente já tem 80% da terra arável em uso. Ou seja, se a gente fosse só pegar toda a terra e começar a plantar, a terra possível de ser plantada, não ia resolver. A gente vai precisar colocar produtividade nesse processo. E produtividade, a primeira coisa que a gente pensa é eficiência. Eficiência do processo produtivo. Só que quando a gente olha para quem está consumindo e quem está produzindo e a distância que essas pessoas estão, a gente vê que não tem como ser tão produtivo assim. A distância entre o campo e o prato joga muita comida fora. E até 2030, 90% da população brasileira vai estar dentro da cidade. E
a gente já tem hoje um problema muito grande de desperdício, e ele é causado pelos alimentos terem que viajar quase 500 quilômetros em média na América Latina até chegarem no seu prato. Isso faz com que quase metade dos alimentos sejam desperdiçados antes de você comer. Ou seja, a salada que a gente comeu hoje na hora do almoço, por trás dela tinha um outro prato de salada que foi pro lixo. Só que a gente não fica tão chateado com isso porque a gente nem fica sabendo. Não vem escrito no nosso prato que foi um prato jogado fora antes de comer. E, por fim, quem produz de fato esse alimento, e entra no ponto da tecnologia que eu estava falando, é uma pessoa chamada microprodutor. E o microprodutor ele tem sido cada vez mais desincentivado a continuar, e o mercado não está suportando mais o que ele consegue oferecer. E a culpa não é dele. Ele produz 70% do que a gente come, e a metade das terras brasileiras são de posse de 1% da população, 1% da quantidade de fazendeiros. Ou seja, esse processo é um processo antigo, um processo de concentração fundiária, e ele vai continuar acontecendo. Então, a lavoura desse cidadão que planta, por exemplo, batata para a gente poder comer, ela tem sofrido pressão para se transformar numa lavoura de soja, porque esse cara que planta soja tem muito mais poder aquisitivo do que quem planta batata. E quando eu falo de poder aquisitivo, eu estou falando disso aqui. O cara que planta batata, ele ganha, em média, R$400 por mês. Ele quase paga para poder trabalhar. Então, ele não consegue defender a terra dele de nenhuma ameaça econômica, seja transformar a terra dele numa lavoura de soja, ou seja transformar a terra dele num pedaço de cidade, que conforme a cidade foi expandindo, vai pegando ele. E conforme a cidade foi expandindo, inclusive, a gente vai aumentando ainda mais a distância do campo para o prato. E esse é um processo que já aconteceu fora do Brasil. No leste europeu, na Austrália, na França também, um pedaço dos Estados Unidos. E em todos esses lugares o que aconteceu foi a agricultura se mover para dentro da cidade. E estando dentro da cidade, a gente consegue diminuir muito a distância do campo para o prato, a gente consegue diminuir muito a taxa de desperdício, a gente consegue aumentar muito a produtividade e investir em tecnologia, que é a solução que a gente tem encontrado lá fora e que a gente pretende trazer para o Brasil por meio da Brota. E não só por meio dela, inclusive. Mas vale um outro comentário. Tudo que eu falei aqui do processo produtivo e da cadeia de produção de alimentos, ela envolve muito a questão de sustentável e a questão de qualidade da vida humana. E assim como, aí uma frase minha mesmo, assim como o digital foi esse tempo todo, o que mais causou transformação nas empresas, como eu mostrei já os 3 exemplos brasileiros, na próxima década, quem vai fazer essa diferença toda vai ser o sustentável, não vai ser mais o digital. Antes, o digital era um departamento dentro da empresa que se transformava em algum produto. Hoje, a empresa já é inteiramente digital. Então, a gente vê agrotech, divtech, tudo tech, e a gente vai precisar ver essa mesma coisa acontecendo com o sustentável. A gente não pode ter mais empresas que têm um departamento de sustentabilidade. A sustentabilidade precisa estar dentro da empresa inteira. E a Brota já nasce com essa pegada. Então, olhando para a gente enquanto e-commerce, a primeira pressão que a gente recebe, especialmente do mercado consumidor, é voltado para lixo, voltado para desperdício de rejeito, de resíduos no geral. Porque o e-commerce em si tem muito isso, né? Muita caixa, muita embalagem, assim vai. E a gente decidiu desde o começo, toda vez que a gente fosse mandar qualquer produto, seja de plástico ou do que for, que ele primeiro de tudo vem do lixo, então ele vem fruto de reciclagem. Depois disso, ele também vai para o lixo, então ele permanece sendo neutro. E em momento nenhum a gente coloca, pelo menos na nossa parte biológica, plásticos que não sejam biodegradáveis e que não gerem microplástico. Então, é uma decisão de negócio que a gente tomou que ela é financeiramente desvantajosa. É mais caro fazer dessa forma, mas é porque a gente olha para o mercado e não tem como fazer uma coisa que seja de verdade sem ser desse jeito. E a gente decide já por ser 100% neutro em relação aos resíduos desde o primeiro dia, e a gente não acha isso suficiente, muito pelo contrário. E aí fica o convite aqui a todos vocês, inclusive, de cobrarem esse tipo de posicionamento, não só da Brota, e por favor da Brota também, mas de todas as empresas que a gente acredita e que a gente acompanha. Porque é um movimento que uma startup desse tamanho, que é a Brota, conseguiu fazer, e que as grandes corporações, as empresas que a gente compra roupa, as empresas que a gente compra comida, as empresas que a gente compra tudo, conseguem fazer desde que a gente, enquanto consumidor, pressione. E a gente coloca a meta de até 2025 conseguir ser 100% neutro em relação a tudo. E quando eu digo tudo, é tudo, tudo mesmo, incluindo nossa base consumidora, nossa comunidade, nossos clientes, serem também neutros em si. Mas, bom, isso é um pouco da definição do que é a parte socioambiental, o impacto socioambiental que a gente quer criar. Mas, por trás disso, e aí vale um pouco pegar um pouco da fala que a Ruth falou, como que a gente enxerga isso em relação ao negócio, né? A gente decide por não ser uma ONG, e não tem problema nenhum em ser ONG, muito pelo contrário, eu faço parte de 2, acho incrível, mas a gente, enquanto negócio, precisa fazer com que isso seja um modelo economicamente viável e que ele transforme isso também de forma econômica e financeira mesmo, que ele traga resultado. E a gente precisa transformar o grande sonho que a gente tem de criar impacto em uma visão simples, uma visão de curto prazo que a gente consegue começar a entregar.
Então, esse tempo todo eu falei sobre mudar o sistema produtivo de alimentos. Só que se eu faço isso hoje, se eu coloco uma fazenda urbana hoje, se eu transformo o modelo produtivo hoje, o mercado consumidor não ia aceitar. Porque começa a ser caro demais comprar alface de mim, por eu estar produzindo na cidade, versus comprar alface de um jeito totalmente não sustentável, mas é mais barato. Então, o mercado consumidor, no geral, não iria ter uma boa acessibilidade, e foi o que a gente concluiu. Então, o que a gente olhou foi, cara, eu posso começar de uma coisa que as pessoas já fazem dentro de casa, que é a jardinagem. Então, a gente decide por começar dentro do mercado de jardinagem urbana e caminhar junto com as pessoas até o mercado de agricultura. Ou seja, primeiro eu ocupo a sua casa, e uma vez que eu ocupo na sua casa, eu começo a ocupar cada vez mais o seu prato ao longo desses anos. E uma vez que a gente entende qual é a jornada que a gente tem que percorrer, o próximo passo é a gente entender quais são esses números e como eles se comportam dentro do Brasil. Então, ou então dentro do mercado que você for entrar, né? O Brasil, enquanto mercado consumidor de jardinagem, ele consome quase 10 bilhões de reais por ano, só em produtos de jardinagem, e é um número que vem crescendo com muita consistência desde 2012, e ele acompanha muita tendência que os Estados Unidos já puxa, de quase 50 bilhões de dólares por ano em jardinagem. O americano médio gasta 250 dólares por ano em jardinagem, que é bastante coisa comparado com o que a gente faz aqui. E, especialmente durante a pandemia, teve um boom enorme de procura para desse tipo de coisa. Não só do mercado de jardinagem, mas do mercado pet, do mercado de construção de reforma de apartamento. Alguns mercados cresceram nesse período e o nosso foi um deles. E desde que a pandemia vem diminuindo seus casos, vem caminhando, se tudo der certo, para o seu fim, a gente não vê em momento nenhum o aquecimento desse mercado diminuindo. Ele continua crescendo, as pessoas continuam procurando isso igualmente procuravam antes. E eu sempre recebo a pergunta, inclusive, de qual foi o impacto que a Brota recebeu com a pandemia. E a minha resposta é muito simples: nenhum. Porque a gente começou no meio da pandemia. Então a gente não tem o impacto da pandemia porque a gente só sabe o que é operar dentro dela. Depois eu conto para vocês se as coisas melhoraram ou não, mas não sabemos dizer. E fora do mercado de jardinagem, tem um mercado também de agricultura, que esse sim é um mercado muito, muito grande. É um mercado de quase 100 bilhões de reais por ano. Se a gente descontar aqui da produção de agricultura, como eu falei, né, tudo que é commodity que de fato recebe muita tecnologia. E a gente já consegue hoje produzir 5% dessa quantidade de espécies no nosso produto. Então, é uma forma de tangibilizar o que a gente conseguiria fazer. Então, beleza, eu já sei qual é a minha jornada que eu vou fazer, eu já sei qual o tamanho, os tamanhos dos mercados que eu consigo atingir e qual é o mercado que eu consigo endereçar de forma muito rápida. Agora eu preciso conhecer quem são meus concorrentes, quem está fazendo isso lá fora do Brasil. E o principal deles é a Click and Grow. É uma empresa americana, na verdade ela é uma empresa estoniana, que opera nos Estados Unidos e já tem 450 mil clientes, é a maior horta urbana do mundo. E não se limita só a ela, né? Tem vários outros modelos de plantio. Então, por exemplo, a Infarm, que planta dentro do próprio supermercado, a horta dela fica onde você pega ali o seu alface, tem uma horta em vez de ter só o próprio produto. Tem a Golden Greens, que planta em lugares não convencionais da cidade, tipo embaixo de uma ponte. E a Bowery e a Plant, que são de fato fazendas verticais. Eu preciso também conhecer os meus concorrentes, ver o que funciona lá fora, e especialmente porque funciona. E para a gente isso só reforça que o mercado tem que, dentro do Brasil, o mercado vai começar dentro da jardinagem e vai caminhar até a agricultura de fato. Mas vamos lá, né? Já que a gente está falando de jardinagem, a gente precisa também entender a principal parte de qualquer negócio, que é o consumidor. E na Brota a gente roda cerca de 60 pesquisas ao mesmo tempo, desde que a gente começou. Tem sempre 60 pesquisas rodando diferentes, para a gente saber desde onde é que moram, em média, nossos consumidores, até qual é o vinho que eles mais gostam de tomar enquanto estão comendo coisas da Brota. E a resposta é vinho rosé, inclusive. Eu fiquei surpreso na época. Mas vamos lá, né? O que a gente aprendeu com esses consumidores? As pessoas querem plantar em casa, 74% dessas pessoas daí do Rio querem plantar em casa, mas não fazem isso ainda. E elas não fazem isso por 3 motivos principais. Elas não têm tempo, elas não têm conhecimento de como é que faz e elas não têm espaço. E eu imagino que é muito difícil alguém aqui nessa sala não ter, uma vez saindo do mercado, não ter comprado ali um vasinho de manjericão, colocado na beirada da janela, esquecido de regar, e aí, putz, morreu, e aí não tem mais jeito. E a gente sabe como é que funciona esse processo. E é um processo frustrante, é um processo que meio que não funciona nunca. E a gente olhando para isso falou, cara, se eu conseguisse endereçar todos esses problemas que a gente está vendo, de tempo, conhecimento e espaço, num só produto, eu conseguiria fazer essas pessoas que querem plantar, teria uma forma fácil de fazer isso. E aí começou a surgir a Brota. Então, de novo, né, não tem por que eu querer inventar a roda, colocar inteligência artificial onde não precisa. Eu posso ser muito simples, eu posso ir até o consumidor e perguntar, cara, o que você quer comprar? Que eu posso fazer para você? E foi justamente o que a gente fez. Então, para quem não tem tempo, nosso produto é auto-irrigável, ele fica 25 dias sem precisar regar. Para quem não sabe plantar, as cápsulas são inteligentes por si só.
elas já entregam tudo que a planta precisa de nutrientes, de oxigenação, hidratação, carbonização, tudo que ela precisa. E para quem não tem espaço, o design é totalmente compacto e a iluminação artificial supre o que ela precisa de sol, então ela pode plantar o que ela quiser, onde ela quiser, sem esforço nenhum. E por trás disso tudo, e aí vem uma parte muito importante, não adianta, como eu falei, eu criar um negócio super legal, com um propósito super legal, com uma pegada sustentável necessária, e eu não construir um negócio que se sustente por trás e que consiga fazer investimentos no nosso processo. Então, o modelo de cápsulas para a gente é a nossa grande jogada, é o que faz a nossa empresa caminhar, e tem funcionado muito bem. Tem trazido clientes recorrentes e felizes para a nossa mesa. Mas vamos lá, né? Então, beleza, falamos sobre o que a gente interessa enquanto impacto socioambiental, a gente falou sobre o que é negócio, e agora eu queria entrar um pouco mais do que para mim significa de fato impacto. E impacto tem duas coisas. Primeiro é a gente saber contornar o que não sai como planejado. Então, não tem impacto se você não superar os seus problemas e desafios, e eu vim contar aqui um pouco do lado obscuro, do lado escondido dos negócios para vocês. E segundo, não tem impacto se você não entrega os resultados que você de fato promete. Então não tem por que você ficar aqui sonhando, imaginando que você vai mudar o mundo e tendo um conhecimento legal do mercado se você não faz nada de fato. Você não muda a vida de ninguém, você não entrega nenhum resultado. Mas vamos lá, né? Como a Ruth apresentou, eu e os meus sócios, a gente veio da engenharia da UFRJ e ninguém sabia nada de planta. E a gente também não só não sabia de planta, como a gente não sabia como é que produzia um negócio de plantas. E, além disso, a gente não tinha dinheiro. E para ser mais transparente com vocês, não é que a gente não tinha dinheiro. A gente tinha R$625, que não dá nem para poder tirar o CNPJ, mas tinha dinheiro. Então, vamos lá, né? Vamos passo a passo. Primeiro, como é que a gente resolveu o problema da biologia? O primeiro passo foi tentar ir na raça. Então, a gente pegou, já era pandemia aí, já estávamos no lockdown, a gente ficou isolado num sítio, fazendo tudo que é teste possível manual, por tentativa e erro mesmo, de composições diferentes. E, obviamente, deu muito errado. A gente não sabia nada, a gente estava procurando ali no Google e achando que talvez fosse fácil fazer. Não era. Dali em diante, a gente começou a profissionalizar um pouco o negócio. Então, a gente entrou em contato com dois fortes polos de agronomia e agricultura do Brasil, que são a Unicamp e a UFRJ, para poder trazer pessoas e professores que pudessem ajudar a gente, de fato, na prática. Então, direcionar como a gente deveria testar, quais eram os caminhos técnicos que a gente deveria seguir. E a gente foi evoluindo, passando por essa estufa que está aqui, e chegando até onde a gente está hoje, que é o que está ficando, ainda não está pronta a nossa sede, aqui em São Paulo, mas ela está ficando mais ou menos o que vocês estão vendo aí. Com testes bastante mais avançados, com uma precisão de resultado muito legal. Então, beleza, superamos o problema de biologia, procurando conhecimento de quem de fato já tinha, trazendo essas pessoas para perto, e inclusive é surpreendente o quanto que pessoas que têm o mesmo propósito que você te ajudam de graça, e te ajudam em horários que você nem imagina, tipo, sei lá, sábado, 10 horas da manhã, tava lá um professor que não tinha nada a ver com o nosso negócio, opinando sobre o que a gente deveria fazer. Mas beleza, superado o problema da biologia, vamos falar sobre o problema de produção. A gente não tinha o design do produto, ele não veio pronto, ninguém fez ele pra gente. A gente foi começando a fazer por prototipagem mesmo. E aí entra num modelo de negócios que a gente gosta muito, que é o modelo de sprint. Então a gente desenhava o que a gente achava que esse produto deveria ser, tentava construir ele, seja lá da forma que fosse. Então, a primeira tentativa foi com 50 conto no bolso, ir numa loja de material de construção e fazendo na mão. Claramente, como vocês podem ver, ficou horrível. E a única pessoa que falou que ficou bonito depois acabou trabalhando com a gente. Então, eu acho que ela estava um pouco enviesada, mas tudo bem. A gente perdoa. A gente começou a fazer o produto, e uma vez feito o produto, o que a gente fazia era entrar em chamada de vídeo com os nossos potenciais consumidores para poder mostrar para eles o que estava ficando. E o negócio foi evoluindo. Então, a gente fazia algumas perguntas direcionando como que a gente poderia melhorar tanto esteticamente quanto a nível de adaptabilidade à casa aquele produto. E foi testando isso com uma impressora 3D que a gente estava alugando naquela época. E aí tem um problema que eu já venho comentando, né? Que foi o lockdown. Então, no início não tinham se decretado medidas de lockdown ainda. E já, acho que no primeiro ou segundo mês, fechou pela primeira vez o lockdown no Brasil. E a gente tinha duas escolhas, né? Primeiro, a gente não poderia ficar transitando na rua, não vamos quebrar nenhuma regra, mas também não podia deixar o negócio de lado. E o que a gente fez foi pedir para o laboratório de impressão 3D, que a gente estava ajudando lá, pegando emprestado, né, com esse nosso parceiro, e ele ia fechar o laboratório nesse meio tempo, se a gente podia morar lá por um tempo. Então lá tinha um banheiro, a gente não queria parar o projeto de jeito nenhum,
E foi isso. A gente ficou lá mais ou menos umas 2 semanas morando dentro do laboratório e dormindo do lado de impressora 3D durante a noite. Então, a gente, de manhã, pegava o produto, mostrava para os consumidores, de tarde fazia as mudanças no projeto, de noite colocava para poder imprimir, dormia ali do lado da impressora, que era um lugar que tinha, na manhã seguinte voltava a mostrar esse produto para os consumidores, para ele ir evoluindo. Elas não são nem um pouco silenciosas à noite, mas foi uma época muito gostosa na minha vida, dormir do lado de impressora 3D. E elas foram evoluindo muito, muito rápido, como vocês podem ver. A gente foi testando de tudo até conseguir entender que o nosso modelo de fato era um modelo capsular, um modelo cada vez mais prático e focado no consumidor conseguir pintar o que ele quiser de uma forma muito, muito simples. Enfim, concluímos o problema produto e agora o problema biologia. Vamos para a última parte. A gente não tinha dinheiro. Apesar de sermos hiper privilegiados, estamos de universidade, tínhamos teto sobre a cabeça, comida no prato, é uma coisa que precisa ser reconhecida e que não é muito simples no empreendedorismo brasileiro de forma geral. A gente não tinha dinheiro para poder investir no negócio. E o que a gente fez foi tentar, primeiro, de qualquer forma que a gente pudesse, levantar o primeiro capital. Então, a gente conseguiu juntar R$6.000 entre diversos trabalhos de entregar coisa, de escrever tirinha para canal para cartoon de finanças, para consultoria em canal de YouTube. Tudo que pintava na nossa frente a gente fazia para poder tirar um cascalho e começar o nosso projeto. Mas a gente viu que, cara, se eu estou querendo mudar a sociedade, se eu quero mudar uma forma de consumo que existe desde a época dos egípcios, sociedade mais antiga que a gente conhece, e não mudou até hoje, se eu for tentar fazer de uma forma como essa, eu vou acabar demorando tempo demais e talvez tempo demais para que eu não consiga fazer isso. E a gente decidiu tentar de um jeito um pouco diferente, já que a gente acredita que esse mercado consumidor é muito grande, que as pessoas vão pagar por esse produto, que elas vão querer investir nesse tipo de prática, por que eu não trago o consumidor para perto desde agora? E a gente começou a fazer um modelo de pré-venda de longuíssimo prazo. Então, eu vendia, por exemplo, para a Ruth agora meu produto e eu entregava para ela daqui a 4 meses, 5 meses. O prazo na época foi mais ou menos isso. Só que no início eu estava vendendo para a Ruth só um sonho, o produto não existia. E ele foi existindo no meio do caminho. E a gente conseguiu juntar um capital bem legal para poder levantar o negócio. Bem legal, leia-se, 10 vezes mais do que a gente esperava. A gente se surpreendeu muito nessa época. Esses dados são públicos, por isso que eu trouxe aqui, inclusive. Foi numa campanha de crowdfunding lá do Catarse. Lá tem mais detalhes, se vocês quiserem olhar. Mas, resumidamente, o que a gente fez foi mostrar para as pessoas o que a gente estava querendo construir, mas não tinha construído ainda, e trazer os consumidores para perto, e a galera apoiou muito. Quase 3.000 unidades foram vendidas naquela época, que foi bastante mais do que a gente esperava. E depois isso foi se tornando foi ganhando mais materialidade. A gente entregou esse produto, ele era longe do que a gente esperava ainda, continuou fazendo muitas melhorias e chegou no que a gente tem hoje, que é um produto muito mais afinado, um produto muito mais legal, uma comunidade muito grande, de 15.000 pessoas. Estamos começando a virar um município pequeno ali do interior do Rio. Espero daqui a pouco estar um pouco maior do que isso. E mais de 140.000 cápsulas pelo Brasil inteiro, que a gente depois acabou descobrindo que isso significava ser a maior startup de agricultura urbana da América Latina. Informaram para a gente não sabia, foi bem legal, inclusive, esse momento. Mas, uma parte legal também, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, acabou acontecendo de forma muito natural. A gente acabou aparecendo em alguns jornais pelo Brasil, o que trouxe um reconhecimento de marca muito legal para a gente. As pessoas se aproximando do nosso negócio e, de fato, entendendo o porquê que a gente estava fazendo daquilo e comprando não só o produto, mas comprando também o porquê que aquele produto existe. Ouvindo o que a gente tem a falar muito mais do que comprando o que a gente tem a vender. Mas eu acho que a principal parte de tudo que eu quero dizer é isso daqui. Eu ainda estou aqui. Eu estou vendendo hortas complementares pequenas para apartamento num preço caro para o consumidor médio brasileiro, de um jeito que não é o que a gente quer fazer de longuíssimo prazo. Acho que uma boa frase também que eu aprendi com o pessoal da Canary, com um dos investidos deles lá, é que não importa o resultado que eu faça enquanto startup agora, ele vai ser no máximo um erro de aproximação para zero comparado com o sonho que eu tenho para poder fazer. Então, se eu quero mudar, criar uma independência de consumo de microcomunidades, fazer a sociedade consumir o que ela mesma produz dentro da própria cidade, eu estou muito longe ainda do que eu tenho para poder entregar, apesar de estar muito orgulhoso do que a gente está fazendo até aqui. Então, para a gente é um grande primeiro passo, tá colocando as hortas urbanas na casa de muita gente, na casa de 15.000 pessoas, eu nunca imaginava isso acontecendo. A gente colocando mais de 140.000 cápsulas na rua, e também eu preciso colocar esse pé no chão e olhar para essa jornada que vai ser muito, muito longa. A gente vai até 2030 tentar transformar esse mercado e ver os consumidores mudando de comportamento nesse meio do caminho também. Vai ser algo importante de acontecer. Acho que eu consegui resumir já o
o que para mim significa, primeiro, negócio, né? Enquanto como que esse negócio funciona, ele precisa ser rentável. Se ele for um negócio, vamos dizer, tradicional, apesar de ter impacto social, ele precisa ter um sonho por trás e a gente precisa materializar esse sonho em resultados muito, muito palpáveis e calculáveis. Senão a gente está jogando tudo pro ar. Gente, eu acho que era isso. Obrigado. Uau, Rodrigo, eu estou aqui, me emocionei algumas vezes, não sei vocês, mas eu estou numa fase de emoção. Não estou grávida não, mas é. A gente precisa de boas notícias. Obrigada aqui pelo seu tempo e sua energia. Jovens, né, empreendedores dentro da universidade, né, Rita, Béia, William. Propriedade intelectual, vocês patentearam esse modelo cápsula, por exemplo, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas está cheio de pergunta ali, eu vou falar pouco hoje. E perguntar, o pessoal quer saber quanto é. Você falou que é caro, sabe que é caro, mas quando você fala em acesso, é também diminuir, né, o valor desse. Conta aí pra gente quanto é, acho que é importante. Claro. São duas coisas. Quando eu falo que é caro, o que eu estou querendo dizer é: eu quero um dia ser a empresa que vai vender o produto agrícola, seja ele qual for, mais barato possível. Então, não só vai ser o mais saudável, o mais sustentável, o mais sexy, talvez, se a gente for pensar no quesito de marca, mas o mais barato. Ou seja, qualquer pessoa vai ter todos os incentivos do mundo para poder comprar. É lá que a gente está mirando e que a gente vai chegar até 2030. E quando a gente fala que é caro, comparativamente com o que a gente vê desse mercado fora do Brasil, especialmente, não é caro, não. Então, uma horta como a nossa, com o mesmo patamar de tecnologia nos Estados Unidos, é tipo uns $400. E nem a mais legal que tem lá, tem muito maior do que isso. E trago para vocês aqui de presente, cara. Pode entrar lá no site. Coloquei um cupomzinho, esse QR Code já leva lá para o site, se vocês quiserem usar. O cupom Brota na PUC dá R$50 de desconto para quem quiser. E a gente tem 2 produtos vendendo hoje, um com iluminação artificial e outro sem. Chama B-Box clássica e B-Box LED. O primeiro sem iluminação artificial custa R$225, não para vocês que tem desconto. E o segundo custa R$349 com iluminação artificial. Uma coisa muito importante, gente, se vocês não tiverem sol em casa, optem pela que tem iluminação artificial, porque isso faz muita diferença. Fica aqui a dica do vendedor. E é uma luz, né? É uma luz normal. Desculpa. Não. Ah, tá. Você diz a do sol ou o que é uma luz artificial para a brota crescer, para Perfeito. semente crescer? Desculpa a ignorância. Não, que isso. Essa pergunta, eu mesmo fiz ela para o meu time de tecnologia há não muito tempo atrás. Então, eu trago aqui a resposta que eles me deram, tá? A primeira coisa que a gente fez quando a gente foi desenvolver o nosso próximo passo de produto foi, de novo, perguntar para o consumidor. Para todo mundo que não estava funcionando ou porque estava funcionando mais ou menos, o porquê que eles achavam que não estava funcionando e coletar fotos, imagens e vídeos disso. E a conclusão que a gente tirou foi 79% das pessoas que tinham problemas com o nosso produto eram problemas de iluminação, ou seja, falta de sol dentro de casa, resumidamente. Ou seja, se eu quero fazer o que você plante, o que você quiser, onde quiser, sem esforço, eu preciso te dar uma iluminação boa de qualquer jeito. E é meio difícil mesmo, até no próprio Rio, São Paulo, que é onde a maioria das pessoas estão, não é tão simples ter luz em casa. Na minha própria casa não tem uma luz boa para poder plantar. E o que a gente fez foi começar a procurar, então, produtos que já existiam no Brasil de iluminação artificial, e a verdade é que não tem muitos. E quando tem, são caros, são bastante caros, ou quando tem, não são um pouco acessíveis, não são estéticos. E a gente começou a olhar para qual era o maior mercado, a maior tecnologia mais desenvolvida disso no mundo. E a resposta é Japão. A gente fez contato com os parceiros de lá, trouxe LEDs específicos para germinação de frutas, legumes e verduras, e específicos para o porte que a gente faz hoje. Então, eles trabalham numa frequência, e eu estou falando muito palavra específica, mas eles trabalham numa frequência específica de luz, desde o ultravioleta ao infravermelho, mas focado só no que a planta de fato precisa para poder crescer. Então, tem uma grande parte ali do sol, que é, por exemplo, calor, que ele não precisa ser tão quente quanto o sol é, e assim vai, que otimizam o crescimento da planta e faz a planta crescer até 2 vezes mais rápido. Então, eu queria muito que fosse uma luz simples, porque ia ter sido mais fácil para a gente desenvolver e mais acessível para todo mundo. Mas tem uma coisa que a BLED não é simples. Mas ela é muito fácil de fazer, só colocar na tomada e começar a plantar. A Paula Kramer estava com esse desejo. Vai ter desconto para a turma? Tem, sim, senhora. Que a horta já tem cliente aí. Obrigada, Paula. O William quer fazer pergunta. Como a gente está hoje com esse bate-papo, acho que a gente pode abrir o áudio, né? Marcelo, o William, fique à vontade, querido. Se apresenta aí para o nosso amigo Rodrigo. E que maturidade, né? Começou com 22, parece um rapaz de 65,5, muito empoderado e tão conhecedor da matriz
de consumo no Brasil e com certeza de energética também, porque está tudo ali muito dialogando. William, a palavra é sua. Obrigado pelas palavras, Ruth. Fazer uma pergunta rápida, né, para todas. Bem, primeiro, parabéns aí, Farina. Realmente um negócio fantástico, né? Uma solução inovadora, aliás. Parabéns aí pela inovação. Eu sou um dos tutores aí do curso, trabalho no BNDES também, né? Aí eu queria te ouvir. Como você é um empreendedor, nada melhor do que a gente ouvir um empreendedor, né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Como que você vê a possibilidade de a gente ter novos negócios de impacto nessa área de alimentos saudáveis? Mas, basicamente, eu estou pensando muito o pessoal chama de cadeia curta, né? De comercialização, que são aqueles produtos agrícolas, orgânicos, vegetais, como grão, hortaliça, fruta, né? É aquilo que você pode colher e entregar rapidamente num município, num bairro, né? Numa feira, numa escola, num hospital. Você vê... Agora, existe ainda muita resistência, né? No Brasil, a chamada agricultura animal, né? A nossa cultura ainda é muito forte. Você vê espaço para a gente crescer com negócios de impacto nessa área de alimentos saudáveis, com foco em produção agrícola, orgânica, vegetal? Olha, a resposta simples é com certeza. E por que eu estou dizendo com certeza? Eu acho que tem duas grandes barreiras que fazem a gente ter problemas hoje na cadeia produtiva. O primeiro deles é a distância logística mesmo. Então, quem produz o que a gente está comendo, especialmente quando a gente fala de alimentos orgânicos, está meio longe do nosso prato ainda. Só que existem empresas que são focadas justamente nisso. E aí o principal exemplo que a gente tem no mundo é uma empresa chamada Pinduoduo. Ela é uma empresa de logística chinesa. E eles coletam nos interiores do país o alimento produzido de forma orgânica, de forma saudável, de forma mais barata, inclusive, e distribuem pela cadeia logística que eles dominam esse alimento de uma forma muito, muito rápida. Então, a distância do campo para o prato continua sendo longe, mas o tempo do campo para o prato passa a ser muito mais rápido. Então, isso facilita muito. E o próximo outro debate a ser feito é o jeito que a gente vende hoje alimentos, ele não é um jeito lucrativo nem para o produtor, nem para o distribuidor e nem para o consumidor. Então, o microprodutor ele planta isso no interior do estado, no interior de São Paulo, por exemplo, ele vende para uma cadeia de distribuição várias vezes. Então, ele vende para uma cadeia menor, que vende para uma maior, que vende para uma maior, que vende, por exemplo, para o Pão de Açúcar. E no Pão de Açúcar, esse produto fica na gôndola lá um tempo, até você ir lá pegar. E você sempre pega os mais bonitos, o restante são descartados e assim vai. Então, o departamento, vamos dizer assim, de FLV, né, de frutas, legumes e verduras, é sempre no supermercado o que tem a menor margem. E o supermercado detesta vender aquilo ali, especialmente daquele jeito, porque não tem o que fazer. E ele é forçado a vender aquilo ali porque o consumidor não vai no Pão de Açúcar se lá não tiver batata, porque ele vai ter que ir em algum outro lugar comprar batata. E o Pão de Açúcar é forçado a fazer aquilo ali. Então, para o microprodutor é horrível, como eu já falei, né? Ele recebe muito pouco dinheiro por isso. Para o distribuidor é ruim, porque a margem dele é pequena comparado com o que ele pode vender. E para o consumidor fica caro. E o produto não fica tão saboroso, a gente vai perdendo muita variedade de genética no nosso produto. E a gente vê outros tipos de funcionamento acontecendo, por exemplo, cestas de orgânicos. Então, pessoas que entregam na porta da sua casa aquele alimento direto do produtor. Aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, tem algumas que funcionam e que, inclusive, eu mesmo assino. Apesar da gente ser concorrente, eu acho que o mercado de produção de alimentos e de agricultura urbana no geral, ele é tão incipiente que qualquer pessoa que entre concorrendo comigo ou com qualquer uma frente desse mercado agora, ela mais serve de educação para o consumidor do que de competição para qualquer uso e feito. Então, acho que é mais ou menos isso daí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Bia. Eu acho que respondeu sim. Eu vou passar para o Marcelo Bárcia, mas a Cláudia Giannini, como você está falando de perda nutricional, ela perguntou se uma horta que cresce sem solo e sem luz solar, se ela tem perda nutricional, Rodrigo. E aí, quando ele responder, Marcelo pode engrenar. Ótimo. A gente fez 2 testes. Primeiro, o que a planta precisa, ela precisa de uma quantidade específica de raios solares ou não solares, mas de raios que vão alimentar a fotossíntese dela. E ela precisa de um período onde ela não recebe esses raios também, que é o que a gente chama de período da noite. Então, se eu consigo simular um sol de forma tecnológica e que ele também simule uma noite de forma tecnológica, a resposta é não. A planta não vai nem perceber, vamos dizer assim, ela não é tão inteligente nesse nível, para perceber que ela não está no sol, ela está em iluminação artificial. Então, você não tem perda de sabor, você não tem perda de textura, você não tem perda de suculência ou de nada do tipo.
A iluminação artificial, se bem feita, ela consegue simular com precisão o que seria o sol ideal para aquela planta. Então, não. Mas fica também a recomendação. Não é tão simples você encontrar esse tipo de produto no mercado. E por isso que a gente decidiu desenvolver o nosso. Como eu falei, a gente queria entregar um negócio o mais rápido possível. O desenvolvimento que a gente fez foi de 90 dias só, entre ter a ideia e colocar esse produto à venda, tentando ser o mais rápido possível para entregar para o consumidor. Mas antes disso, a gente comprou muito produto brasileiro, latino-americano, chinês, para poder testar, e nem sempre funcionava, ou quando funcionava, nem sempre a comida de fato ficava boa. O manjericão ficava com um gostinho de papelão. Fica a dica para vocês tomarem esse cuidado. Rodrigo, perdão, Marcelo. Rodrigo, você pode fechar seu vídeo ali, ó, sua projeção? A gente já copiou aqui. Não, seu vídeo, fica aí. Tão bonito você, rapaz. Eu estou falando aqui do slide. Claro, eu tinha esquecido. Melhor aqui a nossa gravação. Pronto. Obrigada, Marcelo Barça. Já estamos. Boa noite, Rodrigo. Pô, encantado aí com a tua história, né? Quer dizer, comportamento empreendedor, raiz, enfim, né? Fascinante. Queria fazer duas perguntas rápidas, né? Uma mais técnica, Rodrigo, com relação ao produto, tá? Se esse modo de produção aí caracteriza, né, o teu produto, né, não como na linha dos orgânicos, mas mais como hidropônico, tá? Essa é a minha pergunta, né? E a outra é se você achei super legal a ideia do financiamento criativo, né? O melhor dinheiro sempre é do cliente, mas você falou, para a necessidade de correr, né, de crescer rápido, talvez você precise de uma estratégia de funding, e se você já teve financiamento de anjos, VC, acho que você falou do Kennedy, né? Enfim, mas se isso aí está no teu roadmap. Obrigado, Rodrigo. Claro, vou começar pela última parte da pergunta, então. A gente manteve a mesma cabeça que eu falei sobre o financiamento criativo, que foi no financiamento coletivo, né? Como primeira jogada, e a gente depois disso engatou num processo de funding mesmo, de venture capital tradicional, e fechou no início desse ano a nossa primeira rodada de investimento com um grupo chamado Apex Partners, é um grupo do BTG Pactual. E inclusive a gente está com rodada aberta agora, então se vocês tiverem contatos com fundo de investimento e que faça sentido apresentar, eu vou adorar. E sobre a primeira pergunta, investidores aqui, viu? Ouvi dizer. Ah, que bom, fico feliz. E sobre a primeira parte da pergunta, sobre hidroponia, qual é o método que a gente utiliza, vou tentar ser o mais completo possível. Então, primeiro, a Brota não é um produto orgânico hoje, por definição, porque o termo orgânico carrega que a cadeia inteira de produção do seu produto precisa ser orgânico, e a Brota não é um produto orgânico naturalmente. Mas ela é 100% natural, não tem nenhum pesticida, químico, aditivo, nada. Tudo feito como Deus entregou mesmo. Nada que faça mal. E próximo ponto, o modelo de plantio ele começa no tradicional e termina no orgânico. Então, as nossas cápsulas elas têm mais ou menos uns 20% de terra, o restante ali é tudo substrato orgânico misturado. E uma vez que as raízes começam a crescer, elas geralmente extravasam os filtros de irrigação e elas entram dentro da própria bacia onde tem a água. Então, elas passam a se tornar um pouco hidropônicas também. Então, é o que a gente chama de modelo híbrido. Pode abrir aí, gente. Autogestão. Obrigada, Marcelo e Inês, agora, pelo que eu vi aqui. Acho que é Inês. Já não estava aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ruth. Boa noite, Farina. Muito prazer te conhecer. Sou fã da Brota. Logo que soube receber informação, saí divulgando para todo mundo. E comprei logo no passado uma Brota para dar de presente, porque eu estava me mudando do Brasil. Eu estou morando hoje em Belize, trabalho para a FAO, das Nações Unidas. E por isso também queria fazer esse comentário, assim, uma parte do que eu ia perguntar, já perguntaram a respeito do seu funding, eu acho que tem uma outra pergunta que para mim ficou aberta, que tem a ver com o que o William falou. Na verdade, o que a FAO tem visto hoje em dia é que existe uma necessidade muito grande de a gente trazer a tecnologia para o campo, e essa tecnologia ela é uma tecnologia, por exemplo, da questão de como você lida melhor com as plantas a partir de tecnologias muito simples. Então, por exemplo, alguém que está dentro da sua casa, que tem a sua própria horta, como é que ela vai fazer para aquilo ser mais produtivo e ela não ter que ir para o mercado, não ter que sair de casa, não ter que comprar coisas de longas distâncias, reduzir pegada ecológica, etc, etc. Do mesmo jeito como a gente oferece, por exemplo, um serviço que a gente está indo, né, para incubação, para fazer bem de incubadoras, né, que faz o serviço de incubação, então hoje à distância,
ou fazer assistência técnica à distância. Então, são coisas, né, a telemetria dentro do ambiente rural, do ambiente do pequeno produtor, tudo isso são coisas que estão em discussão no mundo como um todo, né? Então, eu acho que o caso da Brota, ele vem para essa questão do urbano, do periurbano, como uma grande iniciativa. Então, vamos lá, minhas duas perguntas para você, tá? Isso é para contextualizar. Primeira pergunta é, como é que você está acompanhando seu consumidor? Porque eu estou vendo, você falou isso, que perguntei para eles qual era o problema, tinha a questão da iluminação e fui solucionar a tecnologia da iluminação. Então, como é que se dá essa conversa? Eu recebo lá do Samuel da Brota. Samuel da Brota te mandou um e-mail dizendo não sei o quê. Mas eu queria saber como é que isso exatamente funciona, porque é isso que está fazendo o teu projeto, né, teu processo pivotar e você crescer com o seu negócio, tá? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu tenho para você é se você já tem esse case em inglês, que eu queria distribuir ele por aqui. Obrigado, muito prazer, querido. Olha, muito obrigado pela introdução e pela exaltação do que a gente está fazendo aqui. Fico muito feliz. O case em inglês eu não tenho, eu te mando amanhã. Eu faço questão de fazer ele aqui para você. Esse aqui que eu apresentei eu não tenho, tem um outro. E sobre o contato com o consumidor, a gente faz isso de diversas frentes. Então, no início da Brota, a gente fazia isso de um jeito muito manual. Então, sempre que um cliente mandava uma mensagem para a gente no Instagram, no WhatsApp, ou seja, onde fosse, a gente ligava para ele, fazia um FaceTime, fazia uma ligação de vídeo para poder entender o que estava acontecendo. E a gente começou a operacionalizar isso um pouco mais em diversas formas. Então, primeiro, como você falou, né, o Samuel da Brota existe, e ele mesmo que te manda esse e-mail, e ele lê todos os e-mails que ele recebe como resposta, para entender, seja lá o que o consumidor estiver falando. Fora disso, a gente usa muitas ferramentas que já estão ali postas, como as pesquisas e enquetes do próprio Instagram, e a gente usa algumas ferramentas que são pagas e são por fora, por exemplo, Active Campaign, o Typeforms, para poder testar algumas hipóteses com esse consumidor. Então, por exemplo, aí vai desde qual conteúdo ele quer receber, se ele quer ver no nosso Instagram conteúdos que sejam de plantio ou conteúdos que sejam de receitas, que é o produto final ali do plantio, né? Até se ele quer comprar, se o problema hoje que faz ele não comprar a Brota é o preço ou se é o frete. E aí, por exemplo, na nossa última semana, a conclusão é que era frete, e o que a gente fez foi fechar algumas parcerias de logística para poder zerar o frete para todas as capitais do Brasil. Então, acho que a resposta curta é muito variado. A gente tenta falar com o consumidor por onde ele estiver, mas a gente centraliza isso tudo na melhor ferramenta de análise de dados que tem, que chama ser humano. E a gente faz um ser humano ler aquilo dali e trazer para a mesa a gente poder discutir no final das contas. Muito obrigada, Alberto Saab. Depois a Bárbara. Pode ser a Bárbara primeiro, Ruth, depois eu fecho. Olá. Deixa eu melhorar meu áudio aqui, que eu acho que tá baixinho. Pronto, melhorou agora. A minha pergunta está relacionada a como é mensurado o impacto do produto de vocês. Vocês chegam a linkar isso com carbono não emitido ou agrotóxico não usado. Um outro ponto seria, que eu acredito que é um bom jeito de vender coisas, é falar para o consumidor em quanto tempo o investimento dele no equipamento Brota se paga, se você já tem essa métrica também. Na verdade, não. Nenhuma das métricas que você citou. E aí eu vou explicar um pouco do porquê. A primeira parte da métrica é que a gente hoje não é uma empresa sustentável por definição. Então a gente não usa esse slogan, faz questão de não usar. E não porque isso não está no nosso DNA, mas porque quando você vai olhar as ações práticas, a gente precisa ser sincero em dizer que a gente tem muito a evoluir. E o único ponto que a gente, de fato, consegue dizer que a gente se destaca é de ser o que a gente chama de 200% neutro em relação a resíduo. Não só que a gente não gera, mas a gente tira a quantidade equivalente a nível de produto. Então, quanto mais a Brota perdurar, menos plástico tem no mundo, resumidamente. Mas olhando para carbono, isso não acontece. Olhando para biodiversidade, isso não acontece. Apesar de a gente fazer várias iniciativas a respeito, a gente opta por não usar esse tipo de cálculo como ferramenta de marketing ainda, porque ele não é muito verdadeiro, especialmente no campo fora dos resíduos. E olhando para retorno sobre investimento, hoje a Brota não é um produto de retorno de investimento, ela não é focada nesse tipo de segmento. A gente já está estudando produtos novos a serem lançados no ano que vem, focados em, se você plantar alface com a gente, por exemplo, é mais barato você ter uma Brota do que comprar alface no mercado do lado da sua casa. Mas hoje o nosso produto ele é muito mais feito pela linha premium do que pela linha de produtividade e retorno sobre investimento. Mas é uma excelente pergunta, uma coisa que a gente quer muito fazer.
as duas, na verdade. Alberto, você, querido. Ex-aluno. Obrigado, Ruth. Boa noite, pessoal. Para mim é uma satisfação e agradecer a professora Ruth, coordenadora, de ter aberto essa aula para outras pessoas, como eu tive o privilégio de ser um ex-aluno aqui do curso. E muito bom rever aí os mestres, instrutores e tutores, né? Muito bacana. Rodrigo, você emocionou todo mundo, pelo menos a mim você me emocionou demais, você me tocou bastante. Eu vou me permitir arriscar falar que você está indo além do produto de serviço, você está gerando propósito e protagonismo em cada uma das pessoas. Você está, de alguma forma, tentando dar concretude a uma coisa que é intangível. E isso é fantástico e impacta a cadeia como um todo, né? Eu acho que eu tenho o dobro da tua idade, eu tenho 50 anos, trabalho na Petrobras, e isso me tocou demais, tá? E até em paralelo, o William, que é meu irmão, ele me fez uma pergunta aqui que eu vou abrir, eu sou muito transparente. Eu fui um dos refundadores da Fluxo na época, eu estudei engenharia no UFRJ, então isso me emocionou também demais em ver você, um cara muito raiz, um cara que está trabalhando para a cadeia com coração, mas sem esquecer o propósito do teu trabalho. Então isso me emocionou bastante. E a minha pergunta vai nesse sentido. Se no ciclo de vida da cadeia do negócio de impacto social de vocês pensam em trabalhar uma linha de plantas medicinais e talvez alguma coisa na linha de sementes, ou até energia, biomassa, não sei, para que você possa estar ajudando a pessoa que quer, por exemplo, fazer um ato de reflorestamento numa unidade de metragem pequena, ou fazer uma rotação agrícola pequena, ou até fazer uma geração de energia no seu próprio domicílio, se você tem a intenção de, na cadeia, futuramente, poder ajudar nisso. Obrigado mais uma vez e parabéns, tá? Você está dando uma aula de vida aqui para gente. Eu fico extremamente emocionado, de verdade, em ouvir isso. Obrigado demais pelas palavras. Inclusive, fico muito feliz de encontrar uma pessoa que também foi lá da UFRJ, da engenharia e da Fluxo. Sempre que a gente encontra, eu acho que você deve se relacionar um pouco com isso. Uma pessoa que já foi de lá, sempre rola muito assunto, sempre tem muita novidade para poder contar, então eu fico muito feliz. Daí eu poder ficar falando só disso aqui. Então, obrigado pelas palavras de verdade. E agora, indo para a pergunta que você trouxe, olhando para o futuro que a gente pretende fazer, eu acho que isso ainda está um pouco distante da linha de desenvolvimento de negócio que a gente quer fazer. Se eu estiver olhando para biomassa, para rotação de culturas, para coisas que caminham nessa direção. A gente ainda está focando em conseguir transformar a cidade numa zona produtiva e que essa zona produtiva ela entregue comida na mão do consumidor. Esse é o principal objetivo. Eu imagino que a gente deve esbarrar, por exemplo, em algumas barreiras, especialmente de energia. Então, eu preciso, para poder fazer um plantio dentro da cidade, ter precisão de crescimento. E para poder ter precisão de crescimento, eu preciso ter de iluminação artificial para poder crescer. Sol não vai resolver. E para isso, eu preciso fazer isso de uma forma limpa, porque eu sou uma empresa que me comprometo com esse tipo de causa. Logo, tem que ser energia solar, logo eu tenho um problema de energia. Então, esse ciclo, eu acho que ele não termina e, eventualmente, eu vou esbarrar no que você falou, mas ele não está no nosso roadmap hoje. Mas vai ser muito legal quando eu encontrar. E entrando para a linha de medicinais e coisas que caminham nesse sentido, a gente já tem estudos para isso, especialmente no ramo cannabis em si. Só que é uma realidade ainda distante no Brasil. Acho que ninguém que estuda o campo da cannabis imagina que ele vai ser liberado para consumo próprio ou para plantio dentro de casa nos próximos, sei lá, 4 ou 5 anos. Então, a gente ainda deixa isso caminhando a lentos passos, mas é uma coisa que a gente vai ter de desenvolver, sim. E, de novo, obrigado pela pergunta e pelas palavras. Obrigado a você, parabéns. Que maravilha ouvir. Isabelle Ebener, querida. Aqui é sabatina, muito melhor que a CPI, né, gente? Pelo menos o clima é mais legal. Parabéns pela apresentação, pela ideia, pela empresa. Acho que, embora você, como você mesmo comentou, você não traga ainda esse conceito firmado de uma empresa sustentável, eu acho que, mesmo sendo uma tecnologia, tem tudo a ver justamente pelos dados que você trouxe aí, da questão de uso de solo, ainda mais com diversos incêndios que a gente tem tido aí no país e em muitos outros lugares. Acho que é um modelo de negócio muito escalável. Espero que você tenha muito sucesso
né, daqui para frente. E a minha pergunta ela é um pouco mais pessoal, voltada mais para o empresarial, né? Como é que foi sair dessa parte de criação, dessa parte, vi que você é aluno de engenharia, né? Sair dessa parte do curso de criação e adentrar o mercado, né? Essa visão ampla que a gente precisa ter de comércio, de captação de cliente, e acho que principalmente a questão do marketing, né? Eu vi vocês esses dias no anúncio do Instagram, assim, nem sabia que ia tê-los aqui, né? Que ia ter aqui presente, mas essa parte de marketing, né? Se é uma coisa que vocês investem bastante recursos, se é uma coisa que para a empresa de vocês ela é um dos pontos principais. Vejo que muitas empresas, às vezes, elas ganham só, saem à frente no mercado só pelo modelo de negócio e não pelo marketing, né? E como tem sido para a Brota essa questão? Se o marketing ele é bastante apelativo ou se é uma ideia que você viu e ao longo do tempo vocês foram conseguindo esses investimentos e todos esses recursos aí que vocês foram conseguindo ao longo do tempo? Não, excelente pergunta. Eu adoro o tema. Se eu fosse para escolher uma coisa só para fazer na minha vida, provavelmente seria ficar estudando marketing. Eu acho super legal, tendência de consumo. E a gente é bastante adepto a um modelo específico de marketing, que é o marketing de testes, no geral. Que leva outros nomes bonitos por aí, entre eles growth hacking. Mas o resumo do que isso funciona é a gente testar se aquele negócio funciona ou não funciona de uma forma super curta. Então, por exemplo, a gente já tentou vender a Brota dentro de lojas de jardinagem, e a gente percebeu que o valor que o consumidor olhava para o nosso produto não era o mesmo que a gente queria passar. Então, ele não comprava uma horta do futuro, ele comprava uma hortinha como qualquer outra, não era o que a gente queria. A gente já tentou vender isso dentro do supermercado, como varejo tradicional, e a gente acha que um dia chegaremos lá, mas as pessoas que compraram a Brota dentro do supermercado, elas saíram de lá não tendo comprado a Brota, mas tendo comprado a horta do supermercado tal. E não é o que a gente quer fazer, não é o tipo de vínculo que a gente quer criar agora. Por exemplo, se você for comprar um iPhone dentro do Carrefour, você vai comprar um iPhone dentro do Carrefour, você não vai comprar o celular do Carrefour, que era o nosso caso. Eu não estou querendo me comparar com a Apple, né? Mas só dando um exemplo ilustrativo. Mas resumindo muito o que a gente faz com marketing, a gente só testa. Então, a gente coloca algumas ferramentas dentro especialmente da parte digital, e ver se aquilo ali tem apelo com o consumidor. Então, eu coloco uma pessoa falando sobre culinária, crio um conteúdo que seja interessante para a gente mesmo, porque a gente também é consumidor daquele produto, e ver se aquele conteúdo é um conteúdo bem distribuído. E analisa os dados por trás disso. Então, quantas pessoas viram, quantas pessoas encaminharam aquele conteúdo para outras pessoas, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas fizeram algo a respeito daquilo dali. Uma vez conferido isso, a gente compara com outros resultados que a gente tem como controle e vê qual está performando melhor, qual está performando pior. Quem está performando melhor, a gente coloca mais dinheiro e vê essa ferramenta crescendo muito rapidamente. Então, no início, o que a gente fazia até era pegar o dinheiro pegar o lucro da própria operação de marketing e reinvestir no dia seguinte, literalmente. Então, a coisa ia crescendo muito rápido. Eventualmente, se a gente tomasse um tropeço ali, a gente ia quebrar. Que bom que não aconteceu. Mas foi mais ou menos por aí. Não sei se eu fui muito raso na sua pergunta. Se tiver algum ponto mais específico, pode me falar. Não, tá ótimo. Obrigada. Vou abrir para outras pessoas. Obrigada, Isabelle. Daniela, super empreendedora aí, querida. Pode falar. Não, empreendedora não, né? Eu fiz só a captação de recursos. Rodrigo, primeiro, assim, se eu for te dar parabéns, eu tenho uma lista de coisas para te parabenizar, né? Eu acho que, assim, foi muito bacana ouvir a história e me impressiona você tão novo e com tanta clareza, começo, meio e fim, que hoje em dia é uma coisa tão difícil a gente ver nas pessoas, né? Então, assim, seu propósito é muito claro, você estudou o problema muito a fundo e você, seus sócios, enfim, vocês têm uma característica de empreendedores, assim, natos, né? Mas a clareza, a maneira como você apresentou enfim, estou encantada e de verdade. Uma coisa que eu queria te falar, e assim, minha pergunta vem nesse sentido, a gente sabe, eu estou entendendo que o objetivo a longo prazo da Brota, né, é fazer com que a cidade seja uma zona produtiva, né, transformar a cidade. O que você falou, não estou querendo me comparar com o iPhone, não, vocês deviam se comparar com o iPhone. Essa tem que ser a meta, o sonho ele tem que ser grande. Hoje, vou te dar um exemplo, assim, a última pesquisa aqui do Rio sobre o número de pessoas que vivem em comunidade, a gente tinha mais ou menos em 2019 700 mil domicílios no Rio de Janeiro em favelas, né? E a gente sabe a área de favela do Rio é muito grande, assim como no Brasil todo, a gente tem
mais de 5 milhões de domicílios, né, nas favelas, nas comunidades. E muitas dessas pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. Então, o que eu queria perguntar para você, assim, se nesse projeto a longo prazo, né, de tornar a cidade zona produtiva, se tem alguma coisa que vocês veem, se vocês têm algum sonho, alguma coisa, pensando em fazer com que áreas de comunidades possam ser áreas produtivas e que, de certa forma, o impacto não só nessa questão de transformação do ciclo todo da cadeia alimentar, mas que impacte também, de certa forma, a vida das pessoas nas comunidades. Não sei se eu fui muito clara. Não, foi sim, foi sim. Primeiro, de novo, né, obrigado pela parte que você introduziu e falou ali em elogios à Brota. A gente fica muito feliz aqui, de verdade. E olhando para isso, acho que eu volto no início da minha apresentação, onde eu falo dos ODS. 6 dos que eu apresentei que falam sobre alimentação, 2 deles falam sobre insegurança alimentar de forma direta ou indireta. Então, não tem como a gente falar de modelo de produção, de plantio, de agricultura, sem a gente falar de insegurança alimentar. Hoje, infelizmente, não é uma coisa que a Brota resolve. Hoje, ela não consegue transformar nesse caminho. E aí, já que você falou para comparar, eu vou comparar com uma outra empresa também bem legal, que é a Tesla, que faz carros elétricos. A Tesla, o primeiro carro que ela lançou foi um carro de $235 mil, se eu não estou enganado. E $235 mil é um negócio que quase ninguém tem. Hoje, o carro que eles devem lançar, isso também não estou enganado, é no mês que vem, ou no início da semana que vem, já que já vai ter virado o mês, é um carro de $35 mil. Ou seja, continua sendo um valor alto, carro próprio é uma coisa rara ainda de se ter em qualquer lugar do mundo, mas eles estão focados em democratizar o acesso a carros que sejam sustentáveis. E é nessa mesma linha que a Brota caminha. Então, hoje ela é uma horta que, como eu respondi a pergunta da Daniele, ela não é produtiva e financeiramente econômica em relação a outros modelos de plantio, mas ela é focada em ser. Então, se ela vai ser isso no futuro, ela tem que ser, como eu falei, a forma mais sustentável de plantar, a forma mais saborosa de plantar, a forma mais sexy de plantar e também a forma mais barata para que a gente possa trazer o acesso à comida a todo mundo que precisa. O propósito da Brota, inclusive, é alimentar o mundo sem destruir o planeta. E não dá para alimentar o mundo sem alimentar todas as pessoas que estão dentro dele. Fora isso, a gente imagina que mesmo assim algumas pessoas não vão conseguir ter acesso, seja lá o preço que for esse alimento. Então a gente pretende fazer modelos que entreguem esse alimento de uma certa forma de distribuição de renda, como a gente já faz hoje em alguns outros modelos mais pontuais. Então a gente cria algumas iniciativas para isso. No início da pandemia, no ano passado, a gente fez campanhas de doação em combate à fome. Nas campanhas de desmatamento, a gente fez campanhas de reflorestamento, mas hoje são coisas pontuais, são coisas que a gente faz porque acredita, faz porque acha que faz sentido, mas que a gente ainda pretende levar como uma certa política pública. E o grande objetivo é esse, ficar grande o suficiente, relevante o suficiente, para que a gente se misture ali com o papel do Estado, que nem sempre cumpre o seu próprio papel. Maravilha, obrigada. Nada, eu queria dar essa pergunta. Daniela, quando eu falo empreendedor, não é só empreendedor empresarial, não. Empreendedor cívico, social, ambiental, né? de qualquer tempo, de plantão. Somos empreendedores que a gente vê, enxerga um problema, reclama, mas também ajuda a resolver aquele. Essa é a linha comportamental, atitudinal que a gente trabalha. Obrigada, Daniela. Marcelo Bório, eu levantei a mão porque tem umas perguntinhas ali no chat. É isso, eu ia puxar uma delas. Faz você, muito melhor do que eu ficar falando. Imagina, tudo bem, Farina? Parabéns mais uma vez. Barato teu negócio. Eu sou professor tutor aqui e a gente tem uma trilha de suporte de jornada empreendedora para os alunos que têm o perfil empreendedor, né? Desde quem está ideando, como você mostrou aí desde o início ali na prototipação e tal, até quem já está tracionando, escalando. E o William fez uma pergunta no chat falando sobre o acesso ao capital, né? Uma pergunta que ficou lá para cima e você recebeu um aporte aí, né? De uma venture capital, acho que foi da Apex, né? Lá do Espírito Santo, acredita? Aquela Apex do Cinelli, Isso. Companhia. Pronto. Isso. Mandar um abraço para o Cinelli quando ele vê a nossa live. Fernandinho, gente boa. Mas a pergunta é interessante porque eles não são necessariamente posicionados como um fundo voltado para investimento de impacto, né? Não originalmente, né? E aí, pegando um pouco a história que o William trouxe, eu acho que é legal para quem está no nosso grupo e que vai passar em algum momento, né?
possivelmente vai passar numa rodada buscando aí uma aliança com o capital, uma aproximação, que pode, como você sabe, ser um veículo de dívida, pode ser um veículo de equity, né, de ações. Queria que você trouxesse para a gente como é que foi essa experiência. Ele perguntava se o capital foi até você, se você foi até o capital. Eu conheço o pessoal lá, eu sei que eles são ávidos por bons ativos, né? Conheço bem o time, então é curioso, eu queria que você trouxesse um pouco essa experiência, né, de um grupo empreendedor com uma trajetória que vocês colocaram aí, muito acadêmica, né, mesmo estando na frente do empreendimento, mas como é que foi se aproximar e como é que foi esse processo? Acho que vai ser legal, pelo menos para os nossos alunos com perfil também, beberem um pouco nessa tua experiência aí. Ah, legal, ótima pergunta. O pessoal da Apex são, inclusive, que legal que você conhece eles, são ótimos sócios. Mas vou pegar a jornada desde o início, né? Então, quando a gente começou, a gente não tinha acesso a capital nenhum. Como eu falei, de novo, né? A gente tinha R$625, não era capital nenhum também. Mas não dava para poder fazer nada do que a gente queria. Então, a gente começou a se alavancar por meio dos clientes e começou a fazer alguns resultados legais até que a gente saiu no primeiro jornal, que, se eu não estou enganado, foi o Globo Rural, em junho do ano passado. Quando a gente saiu nesse primeiro jornal, a gente começou a receber no LinkedIn pessoas falando sobre investimento, no geral. Não necessariamente investidores, mas pessoas procurando a gente para poder conversar sobre esse assunto. E aí acendeu essa luzinha, a gente não pensava nisso até então, apesar de a gente conhecer a possibilidade, a existência, a gente estava tentando criar um negócio sustentável por si só. E aí, quando a gente começou a ter com esse tipo de conteúdo de pessoas, de forma natural, a gente começou a procurar, então, quem eram os melhores fundos, os maiores investidores, quem mexe mais com o mercado agro, quem mexe mais com fundo de impacto, e começamos a ver alguns nomes legais. E aí, a partir disso, é um processo de headhunt mesmo. Então, eu pelo menos nunca ouvi uma jornada de funding que tenha sido muito fácil, que o dinheiro vai até você e você só aceita ou não aceita. Por trás disso sempre tem uma luta longa ali até que isso aconteça. Eu espero que isso um dia aconteça comigo, mas é bastante raro. No geral, acho que segue muito no que você falou sobre a Apex. Os fundos de investimento eles estão procurando pessoas e empresas que sejam bons investidores e bons ativos. Então, hoje a gente está no momento mais líquido do mercado de investimentos em startup da história. Nunca se teve tanto dinheiro à disposição de startups, e os fundos estão procurando empresas que tenham um propósito claro e que tragam resultados de forma escalável, recorrente, impactante, e assim vai. E isso, no geral, pelo menos para mim, a experiência que eu tive foi uma experiência de portas bastante abertas. De vocês poderem chegar lá, conversar com alguma pessoa, conversar especialmente com os empreendedores que já recebem dinheiro daqueles fundos, para que eles te apresentem lá dentro para alguém que faça sentido. É um processo longo, é um processo que dá bastante trabalho, mas é um processo que tem bastante porta aberta. Então, acho que a recomendação é a mais básica possível para todo mundo que precisa desse tipo de investimento. Sai conectando com todo mundo no LinkedIn, manda mensagem para todo mundo que você conhece, pede apresentação, uma hora vai aparecer alguém, esse alguém vai te apresentar para mais alguém, e assim vai. Acho que respondeu, né? Respondeu, Marcelo? A altura aí. Gente, olha só, a Geisa Rocha, nossa aluna aqui, super querida. Ô, Geisa, você não quer perguntar, não, menina? Eu sei que você já fala o dia inteiro, ela é jornalista da LERJ, ela é coordenadora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da LERJ, está lá há anos, coordenando esse super fórum que articula vários grupos de trabalho, comissões, né, de política pública. Eu sei que você já falou de política pública. Cadê ela? Geisa, fala aí, faz a sua pergunta e convida aí o Rodrigo ao vivo. Peraí, que eu estou meio descabelada hoje, já foi longo. Adorei a apresentação, acho sensacional. Eu até botei uma pergunta no chat sobre a questão das sementes. Como é que é a aquisição dessas sementes para essas cápsulas? Qual o tipo de parceria que vocês fazem? Como é que é acessá-las? E a outra coisa que eu queria te fazer um convite é que eu coordeno pela LERJ o Movimento Rio de Impacto, que reúne as instituições intermediárias dos negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro. E, assim, trabalhando justamente a conexão entre essas instituições, mas também com os empreendedores. E eu acho que o case da Brota, ele conecta com tantas coisas interessantes. Você falou aí de políticas públicas, que eu queria, já convidar você de antemão para a gente bater um papo no nosso Instagram do Rio de Impacto,
enfim, para falar sobre essa questão, porque a gente está chegando aí, outubro, você tem uma série de datas ligadas à questão da alimentação, do combate aos desperdícios, etc. Enfim, e por tudo que você já apresentou aí, eu acho que faz super conexão com isso. Então, fazer esse convite e te perguntar das sementes. Sobre o convite já está aceitado, então. Vou adorar. Acho que qualquer empreendedor, o que mais ele gosta de fazer é contar sobre o que ele está fazendo para os outros, trazer mais pessoas para o movimento. Então, sempre que vocês quiserem bater um papo, eu vou adorar bater esse papo, seja lá onde for. E sobre as sementes, a gente compra de fornecedores específicos e que tenham uma precisão milimétrica do que a gente está plantando. Hoje são 3 fornecedores, 2 deles brasileiros e um deles internacional, que traz isso para cá. A gente já estudou, por exemplo, trazer essas sementes de microprodutor, só que o problema disso é o volume que a gente faz hoje, que é um volume muito alto, e a dificuldade logística e de precisão. Então, enquanto uma semente orgânica e buscada no microprodutor, ela tem uma taxa de germinação ali que gira por semente em torno de 20% para 30%, a semente já com mais processo de criação padrão, ela bate 80% para 90%. Então, a gente opta hoje por fazer esse modelo mais tradicional, mas a gente está super aberto a outros tipos de fornecimento, sim, para o futuro. Desculpa, só, Ruth, fazer só mais uma pergunta, porque faz parte do fórum de desenvolvimento que a gente toca, a Embrapa. Vocês têm alguma conexão? Já conversaram com eles? A gente conhece gente lá, mas a gente não tem nenhuma parceria ativa hoje, não. Então, se tiver alguma coisa para sugerir, eu vou adorar. Conexões. Temos muitas pautas aí para começar. O segundo nome da Geisa não é só Rocha, não. É Rocha Rede. Rede é com ela e muito amor pelo estado do Rio de Janeiro. Então, conte com ela aí, com alguém que pode virar sua madrinha, hein? Olha lá. E ela adora esse tema. E vinho também, ouvi dizer. Ela desenvolveu um rótulo de vinho e tal. Gente, olha só, chegamos ao final. Muito, muito, muito obrigada, Rodrigo Farina, e também Henrique Drummond, que ficou aqui com a gente, e esse público maravilhoso que super botou o Rodrigo no paredão para a gente querer, né, esgarçar, entender desse modelo de negócio, dessa motivação toda, de problemas que vocês estão resolvendo com esse esforço todo de prototipação, ideação, e de botar para fazer, às custas desse ecossistema que depõe contra a gente, que a gente tem que nadar contra a corrente, que é muito pouca facilidade, né? Também ninguém falou que ia ser fácil, né, Rodrigo? Bom, a gente se despede da turma e da galera antiga e do pessoal que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente encerra oficialmente esse módulo, sabe, Rodrigo, que se chama Casos de NIS, né? Casos de negócio de impacto que nos estimulam. A gente tem outros casos lá para contar. O Connecting Food, a gente recebeu aqui Connecting Food bacana também, dialoga com o seu. De alguma maneira, o papel semente também dialoga com o seu campo. Se você quiser, a gente ajuda a facilitar aí as conexões. A gente sabe que rede é muito importante. A gente hoje inaugura também um novo módulo do curso, que o pessoal antigo já deve saber, que é o módulo de modelo de negócio. Semana que vem estamos aqui, o Marcelo Bório, já botando a roda para essa trilha bônus dos alunos com perfil empreendedor e empresarial, que aqui todos somos empreendedores, e o Marcelo Bório com o Gabriel Vasconcelos vai fazer essa live de semana que vem, uma live fechada sobre modelos de negócio, e a gente implementa aí esse trilha em paralelo para ter novos casos assim, tipo brota, porque a gente é metido, né? O sarrafo está lá em cima, a gente não quer menos. E agradeço, a gente se despede e podem abrir os áudios e agradecer, mas acho que o Rodrigo abriu o áudio antes, ele quer falar uma coisinha. Eu só queria me despedir também, gente, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme para mim, um orgulho imenso estar aqui conversando com vocês. E também eu acabei de mandar aqui no chat tudo que eu tenho de canal de comunicação. Então, se vocês quiserem falar comigo, mandar uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, um LinkedIn, seja lá o que for, estou aí para isso, tá? Sempre que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Então, obrigado. Falaram brodástico, excelente, brodástico. Foi o Alberto, sabe? Ele é muito espirituoso. Obrigada, Rodrigo. Podem abrir e se despedir do nosso amigo. Obrigada, pessoal. Obrigada, muito Rodrigo. Bom. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Parabéns, obrigada. Parabéns. Um arraso, pessoal. Boa noite. Tudo de bom, gente. Proteja.